Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma porção da palavra. Eu queria mencionar que ontem os nossos adolescentes tiveram um programa muito especial lá no sítio do Carlos da Ju, né? Foi muito bom, né, Carlos? E a gurizada toda lá, aqueles pratos típicos, né? Foi bem legal o arraiá deles lá. Ontem também nós tivemos um bom encontro de homens lá na Igreja Batista da Charlau, e ontem nós tivemos a oportunidade de estar em Porto Alegre, na Igreja Batista Monte Serrat. Alguns foram comigo, o Carlos, a Ju, o Rogério, a Cláudia. Nós estivemos lá ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes. Foi um tempo muito edificante para todos nós. Eu quero dizer que no próximo domingo, se amanhã o Brasil passar de fase, tem gente que não está crendo muito, né? Domingo que vem ele vai jogar às 5 horas da tarde, mas nós teremos o nosso culto no mesmo horário normal, aqui às 7 da noite, tá bom? Então, não deixe de vir para o culto. Se o Brasil for para a prorrogação, venha para a oração, né? Porque senão você não vai aguentar, vai ser um tormento para você. É melhor vir adorar o Senhor, tá bom? Então, domingo que vem, mesmo horário, o nosso culto às 7. E durante a semana nós estamos tendo momentos de oração, às terças pela manhã, com os homens, às 7. A gente mudou, nesse momento, a gente mudou o horário, mas quando o curso de homens terminar, a gente deve voltar para o horário normal, às 6 da manhã. E as mulheres, às 19 horas, tem um momento de oração na quarta. E na quarta, às 8, a gente tem o nosso culto de oração. Então, todos estão mais do que convidados para estarem conosco. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Atos, no capítulo 3, nós vamos ler até o verso 4, e depois no capítulo 4 nós vamos ler o verso 10. Todos encontraram? Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Perdoe pelo senta, levanta, mas em reverência à palavra de Deus. O texto também está sendo projetado. Os 4 primeiros versos do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós, olhe para nós. Capítulo 4, verso 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Sim, em seu nome é que este está curado. Amém? Podem se assentar, que o Senhor abençoe
grandemente a sua palavra e que sejamos edificados ao compartilhá-la. Meus irmãos, pode parecer óbvio, mas o que está descrito no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos está intimamente ligado aos eventos ocorridos no capítulo 3. Eu quero destacar nesta noite alguns valores importantes, algumas afirmações importantes dos discípulos de Jesus, as autoridades religiosas, registrados no capítulo 4, mas precisamos visitar o capítulo 3, precisamos verificar o que terá acontecido ali à porta do templo. Pedro e João, discípulos de Jesus, estavam indo ao templo às 3 horas da tarde, 15 horas. Discípulos de Jesus desenvolvem o hábito de orar. Não existe discípulo de Jesus sem oração. Não existe discípulo de Jesus sem o hábito de orar, de falar com o Pai. Porque o próprio Cristo, Senhor destes discípulos, os ensinou a orar. Este Jesus, Senhor dos seus discípulos, mestre dos seus discípulos, estava constantemente em oração. Não poucas vezes, ele deixou a multidão, ele deixou os discípulos, ele deixou aqueles momentos de êxtase para, em secreto, sair e orar. Então, os discípulos estavam familiarizados com a oração. A oração é algo fundamental na vida do discípulo de Cristo. Não existe caminhar com Cristo sem oração. A liderança de uma igreja de Cristo deve orar. Não apenas falar em oração, mas orar. Orar. Orar cada vez mais. Orar por si mesmo, orar pelos seus, orar pelos que estão à sua volta, orar pela igreja, orar pela cidade, orar pelo país, orar pelos perdidos, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, orar por aqueles que sofrem. Os discípulos não estão indo ao templo para cumprir um ritual religioso. Eles têm o hábito de orar. Está neles, está no DNA. Jerusalém era o coração político, econômico, religioso de Israel. Uma cidade murada. Haviam ali naquela época 25 mil, 30 mil pessoas. Esse número aumentava muito durante as festas. E aqui, nesse contexto, os discípulos estarão vivendo o final daquela festa chamada Pentecostes. A festa das 7 semanas, da celebração da colheita. A cidade enchia, vinham pessoas de todos os lugares, de todos os lados, os mais desconhecidos, mas ali, no templo, chegou uma pessoa, ele fora trazido, um jovem de 40 anos, paralítico desde o nascimento. Mais uma vez, ele está sendo colocado
ali, junto à porta formosa. Meus irmãos, eu queria aqui abrir um parênteses, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas é perfeitamente compreensível pensarmos sobre isso. Aquele homem, vivendo naquela época, com estas limitações, era muito diferente dos paralíticos de hoje em dia, que têm maiores recursos, poderiam de repente ir numa cadeira de rodas, poderiam ir num destes, uma cadeira, essas elétricas, né? Eu tive dificuldade de falar elétrica, porque eu pensei em outra coisa, mas esse deslocamento, né, poderia ser mais fácil, poderia ser mais tranquilo, não é? Tudo nos leva a crer, tudo indica que ele era levado por pessoas. Algumas pessoas estavam sempre levando aquele homem àquele lugar. Pois bem, havia um contraste entre a condição do paralítico que pede esmolas, porque não pode entrar no templo, porque não lhe é permitido entrar, e porque também ele não tem esperança mais. Ele nasceu assim. Talvez tenha crescido ouvindo as pessoas dizerem: você é desse jeito, você nasceu assim e vai viver assim para o resto da sua vida. Então, a única coisa que sobra é pedir esmolas, porque afinal de contas, ele precisa sobreviver. Então ele vai viver destas esmolas, mas justo numa das portas, a porta de uma das portas mais importantes do templo, a mais suntuosa, a mais bela, a porta formosa. A porta formosa, ela media cerca de 25 metros de altura e 20 de largura. Ela era feita de bronze, um bronze vindo de Corinto, maciço e ricamente trabalhado em ouro e prata. O templo tinha ouro e à porta havia alguém que não tinha nada. Então ele pediu ajuda aos discípulos, como pedira a todos os outros que estavam entrando ali. Então os discípulos fitaram os olhos nele, olharam para ele. E ele entendeu com aquele olhar dos discípulos que alguma coisa boa viria, que alguma esmola, uma oferta gorda viria. Pedro, cheio do Espírito, vai dizer a ele no verso 6: não tenho prata. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tão diferente daqueles discípulos da experiência do Monte da Transfiguração, porque deslumbrados, desceram da montanha com Jesus, depois do pedido
que fora frustrado por Jesus, porque afinal de contas, Jesus não os levou para aquele alto da montanha para morarem lá. Jesus queria que eles tivessem aquela experiência, mas a vida ia se processar lá embaixo, no vale. E quando descem do Monte da Transfiguração, depois daquela experiência extraordinária, encontram um homem desesperado. E ele vem até Jesus e diz a Jesus: eu tenho um filho. Ele se debate, ele sofre, e é claro, sofremos com ele. Eu procurei os teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada por mim, eles não puderam fazer nada pelo meu filho. Que diferença! Os mesmos discípulos agora estão olhando para paralíticos e afirmando com ousadia, com intrepidez, com coragem: levanta-te e anda. O que aconteceu? Ah, meus irmãos, havia uma promessa de Jesus sobre eles, e eles foram obedientes a essa promessa. Eles permaneceram em Jerusalém, e ali em Jerusalém tiveram uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Jamais seriam as mesmas pessoas. O Pedro, inseguro e amedrontado pelo que tinham feito a Jesus, que negara há alguns dias atrás, agora está cheio de coragem, está cheio de poder, porque Jesus tinha dito aos seus discípulos, à sua igreja: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Discípulos de Jesus são cheios do Espírito. Discípulos de Jesus não têm do que se envergonhar. Discípulos de Jesus manejam bem a palavra da verdade. Aquele homem não podia imaginar, nem nos seus melhores sonhos, que naquela tarde poderia ser uma das muitas naqueles anos todos pedindo esmola. Ele não podia imaginar que em instantes ele se levantaria e entraria saltando e louvando a Deus naquele templo. O texto sagrado nos diz que os discípulos o tomaram pela mão direita. Não fique pensando bobagem de direita e esquerda, tá? Não estou falando de política. Eu estou falando que na tradição judaica, a mão direita simbolizava a bênção, a autoridade, alcançar o próximo e amparo divino, enquanto que a mão esquerda representava rigor e limitação. Quando era para corrigir, era pela mão esquerda. Quando era para abençoar, tomava-se pela mão direita. Eles levantam aquele homem. Eles o ajudam a levantar. Eu disse antes que a cidade estava cheia de desconhecidos, mas todo mundo conhecia aquele homem. Ele era dali, ele morava ali. Lembra dessas cidades menores em que, lá em Minas tem muito isso.
Você conhece o fulano? O fulano, filho da dona Marinha. Que trabalha na venda do seu Zé. Tá, que é primo do... E já se conhece todo mundo. Mas aquele homem se tornou um homem público. Por quê? Ele estava num lugar onde as pessoas passavam sempre. E agora, ele se levanta. Não se trata de uma farsa. Não se trata aqui de uma combinação para iludir pessoas, como vemos por aí. Não! Aquele homem era paralítico, nunca tinha andado. Então as pessoas começaram a se juntar, porque ele agora não queria ir para outro lugar, senão ficar perto dos discípulos. E é nesse contexto que nós estamos. Pedro vai aproveitar a oportunidade. Nós não vamos falar sobre isso hoje, num outro dia. Falaremos sobre o que se deu aqui, como Pedro conversou com aquelas pessoas que se aproximaram. Fato é que no capítulo 4, Pedro e João são presos. As autoridades vêm e os levam. E eles passam a noite na cadeia. Meus queridos, é aqui, nesse ponto, que eu queria que nós compreendêssemos algumas coisas nessa noite. Baseado numa pergunta que foi feita por eles. Quem foi que fez esse milagre? Quem foi? Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando Jesus, a ressurreição dos mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000. Não sei se vocês se lembram, mas ali em Pentecostes se converteram 3.000. Então, eles colocaram os apóstolos diante deles, depois de passarem a noite na prisão, e perguntaram, está no verso 7, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? E agora Pedro, cheio do Espírito, vai responder às autoridades. Meus irmãos, a primeira verdade aqui, que precisa ser dita a quem quer que seja, é que só Jesus é capaz de curar. Vamos repetir? Só Jesus é capaz de curar. Quando aquele paralítico foi levantado, o texto diz, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando, ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, louvando ao Senhor. Glória a Deus por isso. Pedro, ao ver o povo se aproximar, disse a eles, varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro
está advertindo as pessoas que se aproximaram: não se trata de nós, tem a ver com Ele, é por causa dEle. Meus irmãos, lá aqui em Atos, no capítulo 4, verso 10, Pedro vai dizer: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vocês. Pedro vai dizer às autoridades, depois de ter dito àqueles que se aproximaram, olhando para eles como se fossem eles: foi Ele, foi Jesus, foi o nosso Jesus. A cura se deu em nome de Jesus. Outra verdade dita pelos discípulos às autoridades e também ao povo: só Jesus é o fundamento da igreja. Vamos repetir? Só Jesus é o fundamento da igreja. Discípulos de Jesus falam sobre quem Ele é. Olha o que eles vão dizer às autoridades religiosas no capítulo 4, no verso 11: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Vocês o rejeitaram, mas Ele não deixou de ser quem Ele é, porque vocês rejeitaram. Independentemente do que vocês pensam sobre Ele, Ele é quem é. Ele é o eu sou, Ele é a pedra, Ele é o fundamento da igreja, sem o qual não é possível a existência da igreja. Não se pode conceber igreja de Cristo sem Cristo. Ele está lá como seu fundamento, como seu alicerce. Então é Ele quem cura, mas é Ele que é o fundamento. Ele cura, mas Ele sustenta. Foi Jesus quem disse em Mateus 16, 18: também eu te digo, falando para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Ele, Jesus, Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Jesus declara ser o construtor e o arquiteto soberano de Deus à sua igreja. Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O apóstolo Paulo descreve Cristo como a pedra angular, o ponto de junção, de sustentação de todo o edifício. E ainda Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 3, verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Meus irmãos, esse versículo estabelece que a obra salvadora de Cristo é a única base verdadeira da igreja. Pedro continua e traz a terceira verdade: só Jesus pode salvar. O irmão Valdemar não sabia o que eu ia pregar aqui hoje, e ele fez o prelúdio.
falou sobre isso antes. Em Atos, no capítulo 4, no verso 12 desse capítulo 4, Pedro vai dizer: e em nenhum outro há salvação, porque tanto debaixo do céu, nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E não há salvação em nenhum outro. Sem Jesus, o ser humano está perdido. P-E-R-D-I-D-O. Perdido. Com letras garrafais. Sem Jesus, o ser humano passará a eternidade sem Deus. Isso se chama morte eterna. No capítulo 3, logo depois do milagre, Pedro deixa claro que Jesus havia feito o milagre, mas ele, intencionalmente, Pedro, quer pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a boa notícia de salvação. Sem Evangelho não tem boa notícia. Meus irmãos, Evangelho não é um estilo de moda, não é um estilo musical. O Evangelho é a boa notícia de Deus, que é capaz, pelo Espírito de Deus, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Com todo respeito, não é moda gospel, é vida, é vida. Pedro está dando a oportunidade para eles. Vocês estão pasmos aqui em relação ao milagre. Vocês precisam de Jesus. Vocês precisam se arrepender. E ele vai dizer no verso 19 do capítulo 3: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos. Meus irmãos, não existe salvação sem arrependimento, não existe salvação sem mudança de vida, não existe salvação sem metanoia, sem transformação pela renovação da mente. E essa é uma obra do Espírito. Não pode ser, não é uma obra fabricada. Pedro está dizendo para aquela pequena multidão que se aproximou ali, logo quando o homem foi curado, se aproximaram muitos, ele está dando oportunidade a eles de serem salvos, mas não vai omitir isso diante das autoridades, porque diante das autoridades eles falarão da mesma maneira, e ainda que as autoridades religiosas compreendam, porque compreenderam. Se você depois puder ler o capítulo 4 em sua casa, você vai verificar, eles compreenderam que aquilo era algo extraordinário, eles não tinham motivos para fazer absolutamente mais nada contra João, contra Pedro, a não ser liberá-los, mas eles querem adverti-los a não compartilhar. Eles querem adverti-los a não compartilhar a boa notícia de salvação. Não tem jeito, não tem negociação. Eles não vão cumprir isso.
vão soltá-los, e daqui a pouco eles vão estar falando mais uma vez sobre isso, e eles vão dizer para as autoridades: como podemos deixar de falar do que vimos, do que ouvimos, do que percebemos? Vocês viram aqui hoje, olha o que ele fez aqui hoje, não há como esconder. E por fim, então, eles vão trazer uma quarta verdade que nós encontramos aqui no capítulo 4. Só Jesus, só em Jesus, o propósito de Deus se cumpre. Somente nele. Pedro disse aos israelitas que ali se juntaram: vocês mataram o Cristo, mas vocês fizeram isso por ignorância. Vocês não conheciam o propósito de Deus. Pedro está lembrando a eles que tudo que foi anunciado anteriormente era para eles saberem, e eles não sabiam, porque os seus olhos estavam fechados, como aquelas mesmas escamas que estavam nos olhos do apóstolo Paulo, enquanto perseguidor da igreja, fiel à lei, fiel às tradições religiosas, mas com os olhos fechados para aquilo que Deus vinha fazendo no decurso da história, todos os seus sinais. Meus irmãos, Deus sempre apontou o caminho, Deus sempre sinalizou para o homem o que ele queria. Logo depois que o homem pecou no jardim, Deus havia feito o sacrifício, cobriu o ser humano com as vestes do sacrifício, e por toda a história bíblica, apontando até que o Cordeiro de Deus veio. João Batista o apresentou para todos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os apóstolos estão dizendo para as autoridades: vocês o mataram, vocês acharam que fizeram, que estavam no controle. Eu digo a vocês, vocês não estão no controle, quem está no controle é o Senhor Deus. Aprove a Deus sacrificá-lo, aprove a Deus permitir que ele fosse crucificado. Ou quem nesse auditório pode pensar que se Deus não quisesse, Jesus teria sido crucificado naquele Calvário? Não. Quem está no controle é o Senhor. Então Pedro vai dizer no capítulo 4, verso 27, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Pedro está afirmando categoricamente: não obstante ao que vocês determinaram que fosse feito, a palavra final foi dada por Deus. Aprove a Deus sacrificá-lo em favor da humanidade pecaminosa. Meus irmãos, caminhando para a conclusão da nossa reflexão nessa noite, milagres são oportunidades para compartilhar as boas notícias. Milagres não têm fim neles próprios. Jesus chamou discípulos para serem testemunhas, para falar do seu poder, daquilo que Ele é capaz de fazer. Eu não sei se você tem encontrado com pessoas que tentam calar aquilo que você precisa falar.
Eu não sei se você tem encontrado com pessoas que estão pedindo esmola, porque não tem esperança de qualquer outra coisa a não ser esmola. Eu não sei para que público você tem falado, mas é fato, não importa se são curiosos, se são pessoas que se aproximaram por algum tipo de interesse, ou simplesmente por curiosidade, ou se aproximaram de alguma maneira tentando intimidar a tua fé. Discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, vão ter sempre a mesma palavra, porque não é a sua palavra, não é a palavra que nós inventamos, não é a palavra palatável que nós construímos. É a palavra dele, é aquilo que veio dele para cada um de nós, é a boa notícia que veio para nos salvar, para nos curar das nossas enfermidades, para dizer quem de fato é Jesus, e que verdadeiramente não há outro, que verdadeiramente não há outro a ser adorado, a ser vivido. Meus irmãos, Jesus nos convida a andarmos mais perto dele. Porque perto dele nós vamos conseguir ouvir a sua voz. E ouvindo a sua voz, vamos fazer o que ele quer e não o que achamos que devemos fazer. Você compreende isso? Faz sentido para você? Jesus morreu por nós. Jesus nos salvou. Jesus nos tem curado, para que outros também sejam. Não podemos caminhar na vida vendo pessoas e entendendo que não tem nada a ver conosco. Tem. Eu queria que você fosse para casa pensando na palavra de Pedro, aquele homem que estava ali, paralítico há 40 anos. Olhe para nós. Meus irmãos, está faltando na igreja de Cristo essa coragem de dizer para as pessoas lá fora: olhem para nós. Olhe para nós, não porque somos alguma coisa, mas porque temos algo. Percebe isso? Olhe para mim, não é para que você me endeuse. Olhe para nós, não para as pessoas ficarem nos elevando, nos incensando, nos adorando. Não. Olhe para nós, porque nós temos em nós aquilo que vai abençoar você, aquilo que vai elevar a sua expectativa, vai mudar a sua vida, porque está mudando a nossa. Não é assim? Feche os seus olhos. Vamos orar. Coloque diante de Deus a sua vida, o seu coração. Existem
pessoas à nossa volta que precisam ouvir estas verdades. Só Jesus cura. Só Jesus salva. Somente Jesus pode cumprir todo o propósito do Pai. Só Jesus é o fundamento da igreja, só Ele. Só Ele. Somente Ele. O meu desejo e minha oração é que você se apegue cada vez mais a Jesus. O meu desejo e minha oração é que você cada vez mais fale com Jesus. O meu desejo e minha oração é que você cada vez mais aprenda de Jesus. Porque quanto mais você estiver perto de Jesus, quanto mais você falar com Jesus, quanto mais você ouvir Jesus, mais você vai se parecer com Ele. Mais você vai poder dizer para as pessoas: olhe para mim. O Cristo que você precisa já está vivendo na minha vida. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada, ninguém, nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que o meu Rei Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre os seus ombros, e por suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Oh, paralítico, eu não sei o seu nome, mas você pode entrar no templo agora, saltando e louvando ao Senhor, porque Jesus cura, porque Jesus é o fundamento, porque Jesus salva, porque Jesus glorifica o Pai. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre cada um dos meus irmãos. Senhor, eu não sei como cada um se encontra nesse momento de sua vida, mas eu sei que tu sabes. Eu sei que tu sabes. Eu também sei que o Senhor quer abençoar cada um deles. Eu também sei pela tua palavra que o Senhor quer que eles sejam frutíferos, sejam edificados pelo Senhor, convencidos pelo teu Espírito, mas que frutifiquem para a tua glória. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga ao coração dos meus irmãos nessa noite um renovo de fé, um renovo de esperança, um renovo de vida, um renovo de poder para testemunhar. Senhor,
enche o coração dos meus irmãos desta paixão que vem do Senhor, que nos enche de ousadia, de coragem, de intrepidez, que nos enche de bondade, de generosidade, para abençoar, para estender a mão, para tomar pessoas pela mão e levantá-los no poder do Teu Espírito Santo. Milhares e centenas de milhares de pessoas, neste momento, estão sofrendo. Algumas delas estão maquinando tirar a própria vida. Milhares e centenas de milhares de pessoas caminham pelas ruas como zumbis, sem vida para viver, sem esperança, sem paz, sem alegria. As histórias mais terríveis são escritas todos os dias, e as pessoas carregam essas histórias malditas por uma vida inteira. Milhares e centenas de milhares de pessoas estão presas ao passado, encarceradas em suas dores. Senhor, Tu podes libertar, Tu podes curar estas vidas. Levanta a Tua igreja na força do Teu Espírito Santo, para poder estender as mãos e levantar aqueles que estão caídos. Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que se aproximaram de Ti um dia, que puderam ver, que puderam ouvir da Tua obra, daquilo que o Senhor já fez por eles, e que nesse momento estão desanimados, Senhor, levanta-os na força do Teu Espírito Santo, levanta-os. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui. Se vocês tiveram um encontro com Cristo, e eu creio que vocês tiveram um encontro com Cristo, a vida de vocês não pode ser a mesma. Jesus não nos chamou para nos assentarmos em bancos de igreja. Os discípulos entraram no templo para orar, mas daqui a pouco eles saem do templo, porque a vida deles não é dentro do templo, é fora do templo. Jesus pavimentou uma estrada, um caminho para vivermos, para caminharmos nele. Ele disse: este é o caminho, andai nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, reflitam nesta noite. Jesus chamou vocês. Ele não só salvou vocês. Levantem-se na força do Espírito Santo. Vocês são homens e mulheres de Deus. Vocês são homens e mulheres que farão diferença na vida de outros. Vocês poderão dizer: olhe para nós, porque o Cristo de Deus está aqui. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui presentes, em nome de Jesus, amém, amém. O nosso desejo, a nossa oração é que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, que você possa desfrutar da companhia do Senhor, e qualquer coisa que você tiver, qualquer aflição, não fique sozinho, não fique sozinho. Pegue o telefone, ligue para alguém, não é? Encontre com alguém,
mas não fique sozinho. Nós estamos aqui à disposição de vocês, os nossos irmãos, líderes, enfim, todos estamos aqui à disposição de vocês. Vamos ficar em pé?